Vamos juntos. O tema da nossa live hoje é Enquanto o Relógio Não Para. E é uma alegria enorme receber aqui, para a gente conversar, o Dr. Taylor Reis, meu amigo de infância, que já partilhou comigo muitas lives juntos. Então, é sempre uma experiência deliciosa, prazerosa da gente fazer isso. Ele está chegando aqui. E eu acatei, e eu acho que vai dar muito pano para manga. Vocês são nossos convidados para esse banquete que vai ser essa conversa, com certeza, todos nós juntos. Fala, meu amigo! E aí, eu tô sentindo que eu tô meio escuro, Tá né, meio cara? escuro, né? É, deixa eu ver uma maneira de corrigir. A gente quer esconder as rugas, né? É um problema. Ficou melhor? Ficou, Aham. né? Beleza. Então, Alex! bem-vindo, Taylor. Muito bom, cara. Quanto tempo a gente não faz live? Eu nem me lembro a Pô, última não que a é, gente cara? Eu, fez. eu, eu tive que te perguntar como é que entra, né? Eu tinha Então, esquecido como é que entra, né? Você muito pede tempo. pra entrar, Muito né? tempo mesmo, muito E, legal. e, A gente e- fez na pandemia, né? E foi muito bom. cara, eu não sei se você tem esse número, assim, mas nós. Bem, só dos pecados capitais já são aquela do. Sim. Eu acho que aquelas dos sete pecados capitais, eu acho que eu ainda vou botar em podcast pra gente partilhar mais com as pessoas novamente, que aquilo foi maneiro pra caramba. Foi Numa época, demais. uma época Foi, dramática da foi, gente vivendo a pandemia, né? foi. E, Aí, e, e, e falar pessoal, sobre pecado é sempre instigante, minimamente engraçado, né, é cara? verdade. A gente, quem tá chegando aí, quem tá por aí, pode ir dando um okzinho, curtindo, porque aí vai lembrando as pessoas e chamando a atenção das pessoas. É uma coisa que o Instagram faz. Então eu sempre falo para falar, ó, bota o senzinho, coraçãozinho, porque as pessoas começam a ser chamadas a atenção da live. O povo vai chegando aos pouquinhos mesmo. Ó, em sua homenagem, eu não estou com meu vinho, estou com água com gás, ó. Aí, maravilha. Eu estou tomando suco de caju, me dei o direito de colocar numa taça É, claro, é. e Boa noite, meu povo. suco de maçã. Isso não é cerveja, é suco de maçã. Então, essa aí tá bem difícil de Eu, descobrir. eu virei um degustador de sucos, né? Porque É, é verdade, é o que me restou, né? E muito bom, enfim, verdade. muito Essa bom. live, esse tema ficou, eu gostei desse tema. A gente ficou conversando para saber finalmente qual seria o nome, né, e tudo mais. E aí, enquanto o relógio não para, eu acho que ficou um nome instigante, provocante, bem interessante. Dá para pensar muita coisa. Ficou, né, cara? E quando você falou, vamos fazer uma outra live e tal, eu vi que você já tinha anunciado que ia retomar, né? Que eu Aham. achei uma ideia incrível, né? As suas lives são muito legais. E aí, quando você me chamou, que eu propus a você falar sobre, né, finitude, morte, né? É, Eu falei assim, cara, que tema, meu. Como é que você escolhe um tema desse, né? é, Não vai dar ninguém, né, cara? Assim, quem é que quer falar sobre a morte, né? Mas é tão necessário falar sobre a morte, né? Tão importante, né? é verdade. É muito, é um tema, é falar de morte, finitude, envelhecimento, é, a vida que vai passando enquanto a gente vai pensando ou ignorando a morte. Isso é uma coisa muito, muito provocativa, né? Mas nem todo mundo tem coragem de olhar para isso, né? Não, cara, não. Na verdade, a gente passa quase a vida toda fingindo que a morte não está nem aí, né, cara? É, Eu digo que as pessoas falam muito essa coisa de que tem medo da morte, tem medo da morte, tem medo da morte. E eu acho super engraçado isso, assim, ó. Você vai no McDonald's e o McDonald's está cheio. Cara, se você come um Big Mac, você não é um cara que tem medo da morte, cara. é verdade. Definitivamente, não Não, não é. é verdade. Você é um cara assim.
que pode ocasionalmente pensar nela como alguma coisa que talvez aconteça com você no futuro. Mas você não é um cara que tem. Porque Porque quem tem me respeita, né, cara? vive perigosamente. Eu como Big Mac mesmo, é um cara que arrisca a minha própria Isso, vida. isso. Isso aí é pular de paraquedas, assim, é esse tipo de coisa que você, inclusive, já pulou, né? Porque o. Vou te dizer que essa eu saltei de paraquedas, sim. Eu tô pensando em levar meu filho, que agora fez 18 anos, e a gente tem pensado nisso. Estamos construindo a ideia. Eu estimulo meus filhos a jogarem xadrez, assim, a fazerem coisas, coisas que não vão me dar dor de cabeça. Não é pela intelectualidade, não. Na verdade, é egoísmo, é para minha saúde mental, assim. Sim, sim. Eles curtam coisas que. Mas Aham. mesmo isso, né, Alex? É aí que entra, É. né? Vamos. Cara, Nem isso tá é. garantido, né, cara? Porque pode o jogador de xadrez, o relógio dele parar, né? E o Aham. cara que está pulando lá de paraquedas, o relógio tá a mil É, e é rolando verdade. solto. Quando eu cutuquei você pra gente voltar a fazer algumas lives, bom, primeira é que eu vou te provocar, que é o seguinte, essa é a primeira delas. Não sei se essa termina hoje ou termina semana que vem, vamos ver. Que a nossa conversa sempre rende. E se terminar hoje, eu vou te provocar a fazer outras. Mas eu achei interessante o momento que você está vivendo, né, cara? E assim, por que que você está sendo tão provocado a esse tema que é limitação, finitude, morte, seja como for, né? Vida. É, é. Cara, bem, para as pessoas que não sabem, assim, eu fui despretensiosamente fazer um exame, queria malhar. Na verdade, queria intensificar o treino que eu vinha fazendo. Aham. E, cara, me deparei com um eletrocardiograma, assim, ó, enlouquecido, assim, insano, né? Uhum. Isso há muito tempo já, bastante tempo. Sei. Bem, fez-se 1 milhão de pesquisas e chegou à conclusão de que era uma característica minha, fisiológica, né? Não, meu coração, o ritmo elétrico não, mas os sinais elétricos do meu coração não seguiam a norma, vamos Sei. dizer assim. Uhum. Só que agora tem umas 3, 4 semanas, eu fui refazer os exames e lá apareceu o porquê que meu coração é assim, né? E aí eu tenho uma doença chamada cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença em si grave, né? Porque é uma doença que você pode simplesmente fibrilar e morrer abruptamente. A gente tem notícia muito dessa doença pela televisão, né? Quando a gente vê aqueles caras aí jogando bola e de repente o cara cai duro Sim. no chão, né? Enfim, é uma doença genética e tal. E aí o interessante é que na verdade eu estava morrendo de medo de fazer o exame, né, cara? Mas eu estava com medo mais do exame do que do resultado do Sim. exame. É. Eu estava tenso com o exame. E quando eu fiz o exame, o resultado veio meio sinistro, assim, não veio o resultado bom, porque a miocardiopatia, ela tem graus, né, como tudo, né, e a minha veio com índice, assim, eu lembro bem que aquilo me tocou, assim, né, 50% do seu miocárdio está fibrosado, assim, e acima, eu acho que acima de 11 já é considerado lesão Tá. extensa, acima de Caramba. 11%, né? É considerado lesão extensa, o meu estava 50%, né? Aí eu, pô, na hora peguei o telefone, liguei para um grande cardiologista aqui de Niterói, não vou falar nome de ninguém, porque não veio um caso, mas pessoas muito boas, assim, muito queridas. Liguei para ele e ele falou assim, ó, cara, eu nunca nem vi isso, 50% fibrosado eu nunca vi. Vou te encaminhar para fulano é o bambambam desse assunto no Rio de Janeiro, ele é o cara que comanda isso, comanda a parte genética da DASA, umas coisas Uhum. assim. E eu fui lá, né? E o engraçado, quando
eu fui lá, eu falei para ele, eu falei, cara, ele disse que nunca viu. Esperançoso que ele falasse assim, pô, aí, cara, já vi isso Tranquilo. direto, tranquilo. Nunca Aí vi ele falou assim, alguém vivo, é? nunca ouvi alguém vivo falando com esse Pois diagnóstico. é, foi mais ou menos isso que ele respondeu. Ele virou para mim e falou assim, ó, Animador. cara, eu já até via, mas assim, não estava sentado na minha frente conversando, cara, sabe? O cara estava mal. E, enfim, mas acabou sendo uma consulta tranquila. Por incrível que pareça, acabou sendo uma consulta tranquila. Bem, de fato, existe uma expectativa grande que esse exame tenha dado um certo erro, outros exames deram muito bons, mas a gente se depara com um muro, né, cara? É. Assim, não um muro, mas a gente começa a visualizar que lá na frente tem um muro, né, cara? Tem um ponto que a gente alcança e que, bem, chegou, né? Todos chegaremos, né? Uhum. E eu comecei a me questionar muito isso, comecei a ler várias coisas, entender a ideia de vários tipos de pessoas sobre o tema. E que às vezes a gente sabe muito o que a religião pensa, mas não sabe o que pensadores, né, do assunto É. pensam. E, cara, e tem sido muito legal, assim, o doido é que tem sido uma aventura muito maneira, Uhum. assim. É lógico que tem hora que dá aquela panicada, assim, vai sair, pô, vou lá no hospital agora pegar o resultado de um exame. Você fica meio bolado, né? É, claro. Mas assim, Imagino. mas de um modo geral, cara, tem sido, tem sido bem interessante, tem sido bem legal, de verdade. Pensar sobre isso, né? Eu não Imagino. estou pensando sobre a morte, eu estou pensando sobre a minha morte, né? Sim. Porque pensar sobre a morte do outro, ser avisado sobre a morte do outro, né? Uhum. Agora, você pensar sobre a iminência da sua morte, né? Aquele momento que é seu, que é É, único. é outra história, né? É. Cara, podem estar 30 pessoas com você ali do lado, quem está morrendo é você. É um momento muito único, É. muito pessoal, né? É um desafio que, que você está enfrentando de uma maneira muito produtiva, muito positiva. É claro que não tem, ninguém te matou ainda, né? Ninguém te desenganou. Aliás, Não. inclusive, eu me lembro que numa época que eu fiz uma especialização em luto, a mestra que estava dando a aula, ela falou: Você já parou para pensar por que, que quando alguém está indo para a morte, alguém está com o fim desenhado, a gente fala está desenganado? E aí ela provocando, que é justamente o tema dessa live que a gente está conversando, que você provocou, que é É. estamos todos enganados, fingindo que duraremos para sempre, e essa coisa de estar desenganado é quando diz assim, ó, você agora já sabe que aquilo era tudo mentirinha, né? Cara, eu lembro quando eu ouvia você falando isso, cara, É, e eu achei isso muito incrível, porque a gente passa a vida enganado, né, cara? é, Eu lembro dessa live. A gente é. passa a vida enganado. Foi você com uma amiga, né, eu Eu acho. nem me lembro. É, Ou você e eu gente, mesmo. é, a gente passa a vida enganado. E o desenganado é quando você fala, cara, agora eu quero te lembrar o seguinte, babou, entendeu? Chegou, porque vai chegar, né, É, cara? Assim, esses dias tem 1 milhão de histórias, né? Eu achei legal a gente falar mais de histórias do que de teoria nisso. é verdade. Outro dia eu tava andando ali na, na Paulo Gustavo. Aham. Aí minha filha olhou e falou assim, cara, daqui a 100 anos não vai ter ninguém dessas pessoas, né? Assim, ó, já vai ter trocado. Eu falei assim, bem, daqui a 100 anos a gente não sabe, porque a coisa tá tão doida, né, cara? Porque o que a gente ganhou de vida média nos últimos 100 anos foi um absurdo, né, cara? É Um verdade. absurdo. Assim, a ciência, que tem uma certa galera que entrou numa de ir contra, a ciência nos deu de presente, assim, cara, várias décadas de vida, né?
várias décadas. Se você pensar que o nosso ciclo normal seria ali em torno de 20 e poucos anos e tal, 20 e tantos anos, e você passar a ter um ciclo normal de vida num país de terceiro mundo como o nosso, de 75 É anos, uma média, né? impressionante. É, E quem deu isso pra gente foi a ciência, cara. Não foi nada mais, nada mais. Foi a ciência, assim. A ciência nos é, trouxe até aqui. A ciência fez essa reunião é. acontecer, né? E E é bonitinho e curioso que ela tão novinha, quer dizer, já não é mais tão novinha, o tempo passou, né? Mas é uma jovenzinha, esteja refletindo sobre essa coisa da finitude, né? Tipo assim, ó, daqui a 100 anos, ninguém que vai. Tudo isso que a gente acha que é o máximo, que nós estamos fazendo é sim, acontecer, nossa relevância é absolutamente ressignificada, né? sim, sim, sem dúvida, cara. Sem dúvida, assim. A primeira coisa que eu acho legal é a coisa de pensar sobre Ah, isso, assim, pensar aham, sobre a morte. Pensar sobre a morte é sempre uma coisa legal. Inclusive, cara, porque isso para mim hoje é uma coisa muito definitiva, assim, ó. uhum, Eu acho que você só vive plenamente quando você está muito de bem com a morte, é assim. verdade. Quando você faz as pazes com a morte, assim, que você pensa assim, cara, vai rolar, uma hora ela chega, mas aí tem um ditado que eu amo, procura na internet, vem sempre escrito ditado africano. Isso eu tenho pavor disso, porque é como se fosse ditado É, sul-americano, né? Como se fosse todos um, o né? continente inteiro, ninguém sabe dizer de onde veio. E aí eu procurei o país, eu juro que não achei, gostaria que alguém me avisasse se soubesse, mas é um ditado que diz assim que eu espero que a sua morte te encontre vivo, né? Ai, que maravilhoso. Não é, cara? Nossa, Porque que maravilhoso. Repete aí, eu espero que a sua morte. te encontre vivo, né, É cara? É, nossa, Isso brilhante. é tudo, né, cara? Porque às vezes a gente vê situações que a impressão que você tem é que você está vendo uma legião de zumbis, assim, pessoas que acham que estão vivas, né? Uhum, Mas na verdade elas só repetem métodos, elas só fazem o mais do mesmo, e sempre vive, e algumas delas vivem em função da morte, né? Até você, você é um homem, um estudioso, né, da religião. A gente sabe que algumas pessoas vivem em função de uma vida que é, vem depois, que, né, é uma questão de fé. é. Não é exato o que vai rolar. Eu tenho fé. Ah, ah, Eu tenho fé. Mas, cara, assim, eu tenho fé. é. Eu não Eu, tenho certeza. ma- mais do que teólogo, do que estudioso, me vejo como um experimentador da espiritualidade. Eu acho que é isso aí, da fé. Sim, Isso que faz toda a diferença. Você pode entender, saber citar, mas viver é outra parada, né? E nessa hora que você está vivendo, e na hora que eu vivi, por exemplo, meu infarto há 2 anos atrás, é sim. nessa hora que você fala assim: isso tudo é verdade, esse bilhete? É verdade? É, é, é verdade, né? É a hora do agora eu quero ver. Onde é que está a tua fé, né? É, Onde está a sua fé, né? É um grande questionamento, cara, porque teoricamente, isso é, isso é muito verdadeiro. Teoricamente, a gente acredita assim que maior a fé, menor seria o medo da morte, sim, né? verdade. Na teoria. É, Mas na prática, a gente não vê isso de forma é, nenhuma, né? Assim, é, o que eu acho, de qualquer maneira, muito legal de ter fé nesse sentido é principalmente uma coisa, assim. aham. Porque se eu tenho fé, se eu chegar lá e eu tiver certo, eu vou chegar pro outro e vou falar, ah, eu não falei para você, cara, e tal. Agora, se eu tiver errado, nós dois não saberemos. É,
Então, assim, Exatamente. ó, o único risco que eu corro é de acertar. Assim, É, porque o outro risco é o nada, é, né, cara? É não acontecer nada, né? Então, é, eu eu gosto muito de um autor que é o C.S. Lewis, e eu estou até lendo um livro dele agora que é esse, muito O Problema bom. da Dor. Ele é o que escreveu Crônicas de Nárnia e tinha um clube de leitura, igual o seu clube do livro, que é o É, mesmo. Ele tinha um clube de leitura junto com de leitura e produção literária, né? Com o Tolkien. aquele cartas ao diabo é É dele? É dele, é cartas. dele. É Cartas do aquilo, Diabo ao seu aquilo aprendiz. É muito aquilo é um bom. negócio maravilhoso, né, E cara? esse aqui é um livro lindo. Olha só como é que ele é todo, ele é bonito demais o livro, É, sabe? é, E ele escala o problema da dor. E aí tem a ver com isso que você está falando aí. Tipo, a questão de que ele diz, ele começa a defender a tese seguinte: a finitude é uma coisa clara para nós, mas algo de infinito e de eterno arde na gente, porque se a gente, todo mundo morre, todo mundo sabe que vai morrer, já seria a coisa mais aceitável do mundo e comum dizer que você vai nascer e vai morrer. E você vai nascer e vai morrer, no meio disso tem a vida, né? Aquilo que eu outro dia estava é, falando, né? É, a, mor a, a vida e a morte não são antagônicos, é o nascimento e a morte, a vida está no meio. Mas o isso que ele aí. fala é que a eternidade é uma coisa que arde em nós, um desejo em nós que é inato, ontológico, e por isso prova que nossas almas são eternas, é o que ele diz. Não haveria capacidade de inventar algo tão fora da nossa realidade, a não ser que ela tivesse entranhada em nós de alguma maneira. Eu acho bem interessante essa tese É, dele. Eu acho bem é. maneiro. Oh, Até, você vê, até o Carl Sagan, né, que era um baita ateu, né, e ele fala que nós somos poeira de estrela, ah, né? Então, ah, de alguma forma, somos eternos, ainda que até para os ateus essa eternidade ela é um fato, né? Porque somos poeira das é, estrelas, né? é. Somos átomos, né? Que não se acabam. Mas o Tá falando da fé. ah, Então, bom, aí eu ia até citar pra você. Eu, há 2 anos atrás, galera talvez não saibam, eu estava remando, canoa havaiana, que eu adoro, e aí estava remando e no meio da remada começou a arder meu peito. E ardendo meu peito, parecia uma azia que foi aumentando, foi aumentando. Aí eu fui começar a pentear o mar, que a gente fala quando a pessoa para de remar de verdade e fica só fazendo carinho na onda. E aí eu cheguei lá, então, aí cheguei lá, pô, tava meio ruim. Eu achei que fosse uma pericardite pós-Covid, que foi muito comum, tem muita gente e sim, tal. sim, Marquei o médico, mas não deu tempo de chegar no médico meses depois. Umas 2, 3 semanas depois, eu estava aumentando a dor. Fui para o hospital achando que era pericardite. E quando cheguei lá, eu falei: Ó, tô com uma dorzinha aqui, tá ardendo meu peito, não sei muito bem o que que era. Pronto. Internado CTI, colocar estente, esperar 10 dias para colocar outro. E aí você fica sozinho, vários dias no CTI sozinho. E sabe que vai fazer uma intervenção grave, sabe que seu coração está sob o risco, 75% de uma artéria fechada, a outra 90%. Falei, pronto, ferrou. Deus, já estou aqui abrindo o portão. Nessa hora a fé faz diferença. cara. É, E aí é isso que eu penso, assim, antes de começar a live, eu estava pensando na magia disso que está rolando agora, né? Tem, eu acho que 32 pessoas aí, tem nós dois. é, Cara, e nós estamos aqui nesse momento presente, que é o que nós temos para hoje, né? O ontem já passou, o amanhã a gente não é, sabe, né? A gente não sabe daqui a um minuto o que que vai rolar, né? A gente pode estar remando e o peito doer, é, mas agora no presente nós estamos aqui e o nosso relógio está é, batendo, cara. Isso é muito mágico, né? E essa coisa que as pessoas falam, porque às vezes a gente desvaloriza, a gente diz que esse negócio de autoajuda, mas assim, você acordar e você ser grato, assim, que você abriu o olho, né, cara? Que você acordou, você fala, uau, é. cara, tô Nossa, vivo, né, cara? Que presentaço, né, cara? é, Esse, assim, é que é dado pra gente, assim, de bandeja, assim, vai, né? agradecer, Vive. né?
agradecer pela vida, né? Isso é maravilhoso. É, Sim, cara, sim. E é interessante, né, cara? Aí, assim, voltando ao tema da morte, né? sim, A coisa da morte e tal. E eu acabei pensando coisas muito engraçadas, como essa, né? De pessoas que têm medo da morte, mas comem o McDonald's, né? Pessoas saltam de que. paraquedas. Uma vez numa reunião acadêmica, eu adoro essa galera acadêmica, assim, é tudo uma rapaziada com pós-doutorado, mas que se comporta como jardim de infância, assim, sabe? É, e aí um desses caras, assim, muito donos de si, muito. Ele falou assim, porque não sei o que lá, não sei o que lá, se um dia eu morrer, eu acho que nem ele se tocou disso, que ele falou, Aham. se um dia eu morrer. Aí eu sentado lá quieto, eu falei assim, cara, é vaidade demais, né? Assim, porque talvez ele não morra, né? É, É, se ele é muito um dia poderoso para ele isso. morrer, e eu, bem, isso fica fazendo a gente pensar sobre isso, né, cara? Que a maioria das pessoas, ou elas não pensam na morte, ou elas veem a morte como alguma coisa absolutamente impalpável, assim, longe, né? O adolescente, né? O jovem, né? Essa galera, essa galera mais nova e essa questão do que você tinha falado há pouco, de que a gente nunca sabe, né? Eu tava lembrando do Betinho, na verdade, quem me falou isso foi até um colega psiquiatra, me lembrou dessa frase do Betinho. Betinho, para quem não sabe, se tiver alguém um pouco mais novo aí, foi um cara que, lá naqueles primórdios, lá, quando as pessoas morriam de HIV de uma maneira dramática, uma coisa bem difícil. Uhum, E o Betinho e todos os irmãos se contaminaram, eles eram hemofílicos e sim. tal, não se testava. E o Betinho tinha um trabalho de caridade, uma coisa absurda, linda. E o Betinho não teve só a questão do HIV como se fosse só, né? Mas ele também teve hepatite, eu acho que hepatite B, que na verdade eu acho que foi o que acabou levando ele ao óbito. Mas um repórter perguntou para ele se Betinho, eu achei Betinho sensacional. Betinho, como é que é viver assim, cara? Viver com essa faca no pescoço, né? Porque ainda era, como eu falei, era uma época que ainda morria-se Sim. muito, né, de HIV. E o Betinho falou, cara, eu tô com isso tem 15 anos. A médica que me diagnosticou já tem 10. Foi. Entendeu? Então, assim, ó, não há garantia de nada, né, É, cara? Assim, a pessoa que deu a ele a fatídica, porque quando você diagnosticava uma pessoa com HIV, você estava basicamente sentenciando a ela morte. à morte, É né? verdade. E ele falando assim, eu tô aqui vivo, ela já faleceu há 10 anos, né? Então é algo que a gente não tem controle e a gente vê algumas pessoas de alguma maneira tentando controlar, né? Vão tentando assim, e às vezes perdem tanto tempo controlando, e aí eu lembro dessa frase do Epiteto que eu acho maravilhosa, que o Epiteto fala que o primeiro passo para o sofrimento é a gente querer controlar aquilo que a gente não tem controle, né, cara? É, E a gente não tem controle que um dia a gente vai morrer. Mas a gente tem um controle enorme sobre o que a gente vai fazer até que esse dia chegue, né? é verdade. Então, a gente devia se preocupar mais com isso que está sob o nosso controle, exercer de uma maneira legal esse controle, né? É. E Tem um monte de gente aqui falando. Eu até peço desculpa que a gente está conversando, e não dá tempo de falar, né, de conversar e de falar, mas assim, algumas pessoas que estão participando aqui estão passando por situação estão desenganadas ou estão enfrentando câncer, algumas coisas assim. E é interessante o que você está vivendo, o que a gente está conversando, em relação a isso. Que tipo de vida a gente leva e o quanto essa perspectiva de que eu estou enfrentando uma luta, eu não tenho como controlar o que vai acontecer, mas eu tenho como controlar como eu vou viver enquanto isso, né?
quanto Sim, esses ciclos da vida, não só da morte, mas os ciclos do envelhecimento, vão questionando a nossa ordem de prioridades. Vocês sabem, alguns sabem aqui, que eu fui pastor da igreja presbiteriana há muito tempo, e como terapeuta também acompanhei muita gente à morte. E assim, é muito forte você ver na morte pessoas que deixaram um legado e viveram bem e investiram em gente, e outras que, ao contrário, se arrependem de muitas escolhas e prioridades. Me lembrei até agora do Salomão, que ele escreve assim: melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e que os vivos se deem conta. é verdade. No É. luto, eu passo a olhar para minha vida com outro valor. Pô, eu tô vivo aqui, esse cara morreu. Como é que eu tô vivendo? Não é isso que você está falando aí. É, Como é que tá? Qual a minha ordem de prioridades? Hoje um paciente falou assim de um chefe dele que disse que a filha escreveu uma carta quando se formou, dizendo: pai, no último ano você passou 2 finais de semana com a gente. Ah, David Fogos aí o negócio. 2 finais de semana com a gente. É que esse isso negócio aí, que cara? o iPhone faz, Ah, né? é? Você faz assim. Não sabia, não. Legal. E aí, então, assim, que tipo de prioridade eu estou dando? O que, que a vida está me ensinando com o processo de sabedoria, de envelhecimento, de questionar a vida, né? Sim. Essa interessante, cara. Assim, tem umas coisas que acontecem de forma muito interessante. Eu vou tentar não Aham, levar para o lado religioso, ainda que eu particularmente leve, tá? sim. Mas eu vou tentar não levar para esse lado. Mas tem acontecido muita coisa muito doida essas últimas semanas, assim, Mas, né? E de várias, boas e coisas ruins, por exemplo. Eu perdi uma pessoa. Eu teria dificuldade de descrever o quanto eu gosto dela, porque eu não gostava dela. Eu gosto, eu continuo gostando dela. É como se ela estivesse aqui. E, e fui ao velório dela essa semana. Uns dias antes, ela estava me abraçando e dizendo que ia ficar tudo bem comigo. eita, E meu coração era ótimo, que ia ficar tudo bem comigo, que todas as coisas. Porque ela era uma pessoa assim, sabe? Era um ser de luz. E ela me abraçando e me dando aquele apoio e tal. E eu acho que 2, 3 dias depois ela faleceu de morte súbita, meu de infarto do Deus, coração. É verdade. caramba, Taylor, que É. loucura. E aí, assim, duas coisas que eu acho legais, que mesmo diante daquele momento da minha vida, de eu estar vivendo uma coisa que diz respeito à morte súbita, É, né? é. Em maneira, em momento nenhum isso me pegou, nem passou perto de mim, passou a questão de ter uma grande amiga, uma pessoa tão querida, né? Se adiantando, né? Na fila. E aí teve o velório, né? E eu fui ao velório, que é uma coisa que eu passei a ir há alguns anos atrás. Eu não ia a velório, assim, achava, não tinha essa coisa, bobagem, eu ia ao velório e tal, até eu entender o quanto é importante para as pessoas que estão lá. E aí eu É. passei a sempre que é possível ir ao velório. E só que eu vivo a morte de uma maneira muito diferente das Uhum, pessoas, né? E eu uhum. acho que quer dizer, cada um vive a morte do seu jeito, né? Não há mérito nenhum nisso. Mas aí eu lembro que eu me afastei, teve uma hora que eu fui lá para fora, sentei, fiquei olhando para a montanha ali, o Campo da Paz, né? É Campo da Paz, Parque da Paz, não sei ali Tem um no. monte de nome, é tudo parecido. Já É, eu, foi a eu, todos eu- eles. é aquele cemitério ali no Largo da Batalha. Aí Não, eu Parque
da Colina. Parque da Colina. É negócio Campo da Paz, ela é em Campos, lá no interior, lá na minha terra. Sei. Mas eu sei que uma vez, mudando o assunto, depois eu volto a essa, fazer igual o Costinha. Deixa eu pegar uma tarde, depois eu volto a essa. Meu irmão, a gente no velório da minha tia, cara, e era naquela piscina de vidro, e Hã? tinha um banheiro dentro, lá em Campos, e tinha um banheiro dentro da piscina de vidro, lá no Campo da Como Paz, em Campos, era um assim, velório. piscina de vidro? Era um aquário, né? Aquário. Piscina não, Ah, aquário. Sabe ah, aquele losango assim, só que todo de vidro, e tinha aham. um banheirozinho e o velório era ali. Ah, tá. E o meu irmão pediu para ir ao banheiro, cara. Eu acho que ele estava com dor de barriga, estava alguma coisa, era o Lá velório de uma tia vem morta. história. Quando ele saiu do banheiro, cara, não tinha ninguém, e o nego tinha fechado a porta do negócio de vidro. Aí, em determinado momento, a procissão indo em direção ao túmulo, tá meu irmão batendo no vidro, assim, para nego ir lá abrir ele, fia. Mas voltando lá, eu me retirei um pouco, fiquei sentado ali do lado de fora, contemplando um pouco ali aquele morro, né? Aquela beleza que tem ali, né? Ali é muito bonito, né? Aham. E a gente contempla tão pouco, né, as coisas. É uma coisa que dá live também, contemplação. É importante saber contemplar, né? Que não é pegar celular, não é tirar foto, não é nada, é simplesmente parar e olhar, né? É. E, e eu tenho uma menininha que está enterrada ali. Eu tenho uma menininha, ela viveu uma semaninha só, né? Mas ela está enterrada ali no Parque da Colina, né? Sim. E eu sentado e eu pensando na minha menininha que ficou comigo por uma semana e pensando naquela minha grande amiga que estava indo, né? Obviamente pensando que em determinado momento aquelas pessoas que estarão reunidas ali, não exatamente aquelas pessoas, mas algumas pessoas estarão reunidas ali e serei eu ali, né? No meio, porque é bem provável que isso aconteça. E cara, e aí eu volto a dizer para você, bem, eu estava pensando sobre a minha menina, né? Eu estava pensando sobre aquela amiga adorável. E não é por ser melhor nem pior, é a maneira que eu vivo esse tipo de coisa. Cara, mas era tanta paz, era, 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 era tanta vontade de, na verdade, dividir para as pessoas ali aquilo que eu estava sentindo, porque eu via que tinha algumas pessoas sofrendo de uma outra forma, né? Uhum. Porque eu acho que a questão não é sofrer, né? A questão é que sofrer ela acaba se dando de maneiras um pouco diferentes, né? Mas eu queria atenuar um pouco aquele sofrimento daquelas pessoas todas, né? Porque, acima de tudo, esse sentimento que vinha era de tanta prática, de tanta tranquilidade em relação a isso que é inevitável, né? Tem uma frase do Ticó, né, lá no Alto da Compadecida, né? O inevitável, sei lá, alguma coisa, o único momento que o homem tem. É muito bom aquele filme, é maravilhoso o É. texto do Ariano Suassuna. E, e esse inevitável, né, que em algum momento chega, por outro lado, ali eu pensava, cara, é democracia pura. É talvez um dos momentos mais democráticos que a gente viva na nossa existência, porque a gente nasce em lares diferentes, né? A gente tem uma criação diferente, algumas pessoas com super privilégio, enquanto outras pessoas não têm nada, não têm o que comer, o que é um problema social grave, que assim como a morte, a gente aprende a não enxergar, Sim. né? A gente aprende a não Negligencia. enxergar o cara no sinal, a gente aprende a não enxergar aquela criança passando É. fome, o que é um absoluto É. absurdo, né? Muito maior até do que a gente parar de enxergar a morte, mas Todos se é, igualam. né? Lá
no cemitério do Maruí, que é no Barreto, não é na hora que você entra, não. Na hora que você sai nos fundos do totem, da plataforma enorme, aquelas coisas gigantes que tem, coisas antigas, né? Tá cravado lá no teto, assim, escrito assim: aqui todos os homens se igualam. Aí, eu Cara, preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu tenho que tirar foto disso, cara. cara, você vai indo, na hora que você está indo embora para casa, é que você se dá conta dessa frase que tem a ver com o que Salomão falou, né? Que é a casa onde há luto. Cara, é chocante assim. Aqui todo mundo se iguala. É, Então, vai é para casa e verdade, é verdade. pensa Tem bem. aquele, tem um que eu adoro lá de, aquela cidade portuguesa. Bem, daqui a pouco eu lembro, que tem Sintra, Sintra, aquela, Setúbal. não, não, Alentejo, no Alentejo, daqui a pouco eu lembro, mas Tá. o, o, tem uma capela de ossos e em cima está Ah, assim: nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. já ouvi falar. Isso é maravilhoso, né, Cara, cara? Assim, é incrível, né? Porque cara, e é esse momento democrático, é onde a democracia se faz maior, né, cara? é, Porque aí não tem o príncipe tal, o fulano de tal, o não sei o quê. Vai ser todo mundo ali tendo que fazer essa passagem para alguma outra coisa que a gente espera que seja muito legal, né? Mas o é. fato é que Évora. é democracia pura. Ó, Ellen respondeu Évora. Évora, isso, Ellen, Évora, Évora. Muito bom, adorei Évora. Tem um templo romano, assim, só É. a carcaça dele, mas uma coisa muito boa. Tem uma comida deliciosa, inclusive como Portugal inteiro, né, cara? Eu adoro Portugal. Nossa, eu amei. Eu fiz agora no passado umas viagens por lá. Fui realizar um casamento. Tive esse privilégio, fui convidado para fazer um casamento Lá em Portugal, lá em Portugal. Nossa, que espetáculo. Fui ver os amigos. Aqui, deixa eu te falar um dilema que eu estou agora. Nós já são 8h45. A gente pode partir ela e encerrar e fazer semana que vem, ou pode esticar um pouco mais e terminar hoje. Hoje, para semana que vem, a gente poderia, se for o caso, deixar falar um pouco mais sobre finitude, envelhecimento e um estilo de vida que possa colocar em xeque as limitações e as riquezas que existem a partir desse processo de envelhecimento. Questão física, emocional, social do envelhecimento, como viver melhor e pensar um pouco mais sobre isso. E que acho que tem muito pano para manga para a gente conversar. Ou então a gente estende aqui e vai até o fim. O que você está preferindo? eu? Você está perguntando para mim? É para você. Cara, eu acho que a gente podia fechar às 9, daqui a 15 E minutinhos, e depois, durante a semana, a própria galera decide aí se vale a pena falar mais alguma coisa. Porque tem muito mais coisa que eu, por é, exemplo, deixei anotado uma pregada de coisa até muito polêmica. Eu achei então joga fogo aí. que Toca fogo aí. né? Eu queria terminar de uma maneira mais tranquila, mas a gente pode ir para polêmica, assim. Aham, Porque tem questões, tem polêmica em tudo, né, cara? Hoje em dia, então que todo mundo virou expert em tudo, aham, né, cara? Eu tenho recebido aula de psiquiatria de pessoas assim que não têm noção de psiquiatria, enfim. A uhum, gente, às vezes, a gente está vivendo uma época meio doida, né? Mas não vou nem falar de uma coisa polêmica, vou falar de uma coisa que eu acho muito legal, muito importante a uhum, gente falar, muito útil, talvez para uma parcela das pessoas aqui, uhum. né? Essa questão
desse medo da morte, né? O medo da morte. O medo da morte, aí eu vou falar como psiquiatra um pouquinho, Alex, porque eu queria brevemente só fazer um esclarecimento sobre isso, porque eu já vivi isso na minha vida particular. Uma vez eu conversando com uma determinada pessoa, eu falei, quando eu era criança, eu fiquei um bom tempo, eu achei que eu ia morrer. Sei. A parada é essa, achei que eu ia morrer, e assim, era fato consumado que eu ia morrer. A Uhum. questão era quando, né? E eu olhava para minha mãe, pensava nela, coitada, vai perder o filho e tal, vai sofrer tanto e tal. E eu ficava com vergonha de falar aquilo, né? Com medo de falar aquilo. E, É. e isso é um sintoma. É importante estar falando sobre isso, porque quando eu estava conversando com essa pessoa, despretensiosamente comendo uma pizza, e a gente falando sobre isso, e essa pessoa começou a chorar, é uma pessoa mais nova, e ela me falou assim, mas então eu não vou morrer? Eu falei, como assim? Você não vai morrer? Morrer você vai, eu acho que agora não, mas um dia você vai, né? Não, mas eu não vou morrer. A gente, é normal isso, a gente pensar que vai morrer e viver isso, e eu não vou morrer. Sim, cara, né? Eu apertei aqui um botão errado, não sei nem se entrou um Não, barulho aí. tá de Mas boa. mas a morte como um sintoma de ansiedade, Sim. né? Às vezes a ansiedade faz a gente viver essa antecipação da morte. Uhum. O ansioso está sempre nessa antecipação da E vira um morte, medo né? patológico, né? A gente vê muito isso, você vê muito isso, né? E aí as pessoas não conseguem viver, levam uma vida de baixíssima qualidade, né? Aí eu volto a dizer aquilo que está sob o nosso controle, né? Na verdade, elas poderiam, de alguma forma, procurar entender, né? Isso, na verdade, é difícil ter essa extensão de poder, mas levar esse entendimento ao máximo número de pessoas, principalmente de adolescentes, pais de adolescentes, valorizem a queixa dos seus filhos, É. de medo de morte, não subestime, não brinquem com isso, É. porque a vivência deles é 100% igual daquele que de fato vai morrer e recebeu essa notícia. E é a vivência que é importante, né? Nesse momento, né? Lógico que de fato um vai ficar, o outro vai, porque, bem, mas a vivência dele em relação àquele sintoma, aquele sentimento, é absolutamente igual e deve ter o mesmo tipo de respeito daquele que ouviu isso de uma maneira, vamos dizer, mais científica, de um médico ou de alguma coisa, né? Uhum. É um Porque, sofrimento extremo. Só a ansiedade, um ataque de pânico que a pessoa acredita que vai morrer, é como se ela estivesse enfrentando um infarto. Ela acredita. Vários pacientes meus também que relataram, eu não tive chegar a ter pânico, mas a ansiedade já, mas relatam como assim, eu sabia que eu estava morrendo naquela hora. O médico teve que dizer: você está bem. É um ataque de pânico. Né? sim, É um sofrimento extremo. Imagina numa criança, adolescente, sim, né, que está vivendo sim. isso. É. E a morte tem isso. Uma coisa que eu acho que num segundo momento, se as pessoas acharem legal e mais para frente a gente pode debruçar um pouco mais sobre isso, é sobre essa questão de morte, de Uhum, Deus, de religião. uhum.
né? Aí uma coisa puxada para isso, mas não apenas no sentido religioso, discutindo isso de maneira até científica também, discutindo essas teorias de que criamos Deus pelo medo da morte e Uhum. essas coisas que são nos ditas aí, de certa forma, na internet, porque eu tenho me pego muito preocupado com algumas coisas que eu tenho escutado na internet. Não falo do seu Zezinho das Couves, não falo de pessoas assim, não. Mas eu falo de algumas pessoas bem esclarecidas, bem pensadas, que falam bonito, que têm argumentos sólidos e que, na verdade, querem passar um tom de isenção, quando É. no discurso delas não há isenção alguma. Há uma absoluta defesa, por exemplo, do ateísmo, né? Ainda que o ateísmo tem que ser respeitado e deve ser respeitado, Claro. e a pluralidade de religião também, né? Mas talvez seja uma das coisas assim que a gente pode pensar em voltar a falar no futuro, né? Essa é uma questão que até eu pensei também em relação a isso, porque assim, a gente está numa sociedade onde duas coisas são buscadas com muita violência e que estão adoecendo a gente: o sucesso e o hedonismo. Uma galera vai pelo caminho de ter prazer a todo custo, querer viver 24 dias por hora. E o outra galera vai no caminho de trabalhar e ter sucesso e ganhar dinheiro e viver e não sei o que, não, não, não. E aí, com- junto com isso, a negligência de encarar a morte, o medo de encarar a morte, a nossa espiritualidade vai sendo jogada de lado mesmo. Eu tenho um paciente que ele fala: eu sou ateu. Eu falei: tudo bem, mas você pode ser ateu e ser um ser espiritual que se conecta como o cosmos que você falou. Eu sou pó de estrela e capim. Faço parte disso. Existindo Deus ou não, é parte de mim esse carbono aí. Né? Então, eu acredito, né? Mas assim, essa espiritualidade é muito importante que eu me relacione, conheça, pergunte, ouça o universo. Eu tenho um monte de amiga que fala assim: não, joguei para o universo. Eu falei: e o universo pegou? Eu brinco sempre. E o universo responde, e o universo sente alguma coisa, e o universo se importa com você. Aham, então é isso que é Deus. Tem. E eu acho, Alex, uma outra coisa que a gente pode voltar a vir falar, e eu até já diria para você que eu acho que é uma coisa que é importante, que Uhum. uma hora a gente fale sobre isso, independente da religião da pessoa, Sim, claro. mas é, bem, é uma coisa mais para quem tem religião mesmo, né? Para um ateu, não sei se esse discurso valeria alguma coisa, mas é mais para quem tem religião mesmo, que é como algumas pessoas. Isso eu vivi de uma maneira muito forte quando eu vivi de perto o falecimento, de muito perto, o falecimento de um famoso pastor aqui de Niterói, uma pessoa muito querida, e eu particularmente, não sei, estou chamando ele de pastor, mas vou usar o jargão espírita. Eu precisaria de umas 10 encarnações para agradecer a ele tudo que ele fez por mim e pela minha mulher, que foi nos dar a nossa filha mais velha, né? Na verdade, nos dar os nossos 3 filhos. Mas eu vi como a relação dele com Deus ficou ruim diante da morte, Sei. né? E como as religiões, de alguma maneira, principalmente essas religiões que vendem premiações, que vendem, Ah, se sim. você orar você vai ter carro, se orar você vai ter saúde, É. se orar você vai ter o seja feita a sua vontade. É. Foi assim que foi
respondido pelo cara quando perguntaram a ele. Não é o Taylor que está falando, não. Quem está falando é o cara lá, É verdade, é sabe? Não verdade. tem, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Seja feita a sua vontade. Que diante daquilo que é a sua vontade, que eu possa passar com a maior dignidade possível, com a maior tranquilidade possível, É, e da melhor maneira possível, mas dentro daquilo que é a sua vontade. Afinal de é. contas, né, se toda oração fosse escutada nesse nível que as pessoas acreditam que seria, ninguém adoeceria, ninguém É. morreria, né? Não haveria mazelas no planeta, né? Eu, E eu vejo tanta gente perdendo às vezes a fé, ou se afastando, ou familiares eu vi. se afastando, porque eles se sentiram, Deus me abandonou, ou Deus não É. existe, ou Deus não liga para mim. Bem, Você pode imaginar que, assim, você pode imaginar a quantidade de histórias que eu já ouvi sobre isso, né? Eu me lembro que eu encontrei sim, uma mulher e aí eu falei, poxa, eu não tenho te visto mais, você tá bem? Ah, não, tô muito mal, tô revoltada com Deus. Eu falei, por quê? Porque meu pai morreu e eu falei, tá, mas faz parte da vida, né? Não, mas Deus disse por uma pessoa que meu pai não ia morrer daquela opa! doença e Ah, ele morreu, então eu tô revoltado. Eu falei, pô, Deus tem as costas largas, né? E, e ao mesmo tempo, eu já vi pessoas, muitas pessoas à morte, ao leito da morte que eu te pude acompanhar. Acompanhei três pessoas que morreram de esclerose lateral amiotrófica. sim, Uma delas muito minha amiga. E eu fiquei impressionado, especificamente a doença, o corpo morre primeiro, né? E a mente fica perfeita. é. Meses e meses com um corpo absolutamente paralisado e a mente perfeita. Cara, eu vi algumas dessas pessoas terem experiências espirituais que eu ficava olhando para onde ela estava olhando, porque era em lucidez, tá? Luz Sim, total. É como se ela estivesse sendo privada de sabores, de experiências, de toques, de abraços, de todo o prazer que a vida tem para dar, e ela fosse confinada a ter que esperar apenas da espiritualidade qualquer prazer. Essa doença mexeu comigo porque essas três pessoas que foram morrendo em vida por 1, 2, 3 anos e morreram absolutamente incapazes de respirar, ou seja, perdeu tudo até a última hora quando foi a capacidade de respirar. E nessas pessoas, ó, desculpa isso aí que foi sem querer, gente, é só fazer um gestinho aqui. Bom, mas foi um momento dramático e que eu vi que elas estavam conectadas com algo muito maior porque foram obrigadas a se desconectar de todas as outras fontes, entendeu? Isso me chocou muito, foi algo que mexeu muito com a minha vida quando eu acompanhei essas pessoas até o final da vida, até a morte ali, sabe? E tem a ver com isso, que é você e eu, nós estamos sendo provocados nessa live, todos nós aqui, a pensar assim, cara, será que eu estou me conectando com as pessoas e com o espiritual e com Deus como eu deveria? Como se eu tivesse para morrer? não é, Doido, hein? não É, é, não é aquela coisa do carpe diem, né? é, É a coisa, cara, é viver como se estivesse para morrer, né? Para que você passar um perigo de morte para ter uma grande revelação, né? exato. Que essa revelação se faça todo dia, né, cara? Se faça a cada momento. Importante dizer, tá, gente? Eu estou falando isso, mas isso tudo é um treino na minha vida também. Claro, Não acho claro. que eu estou aqui assim, ó. Tô a fim de ficar aqui um tempão. Tô aqui, ó, tô a fim de ficar aqui um tempão. Fica calmo, isso Tô, vai durar muito. pô, não tô a fim de pular do barco agora, não, É, sacou? Mas assim, é. mas vai rolar esse pulo, Todos né? nós, Eu digo assim, alguma hora, né? cara, até 22 de junho de 1971, eu não existia, cara.
E aí eu falo eu como eu que estou aqui agora, nessa vida, nesse momento. Posso Aham. virar depois espírito, posso não virar? Não, não sei. Mas eu que estou aqui agora, no dia 22 de junho de 1971, passei a existir. E vai ter um determinado momento, que eu ainda não sei qual é, que eu espero que ainda role uns anos, que eu vou deixar de existir, né, cara? Vou deixar de estar aqui e você só fofoca na boca dos outros, né, cara? Não, fofoca não. Experiência, afeto, construção, saudade. Sim, sim. Coisas boas, coisas boas. Bom, todo Beleza. mundo aí falou que a gente tem que continuar semana que vem, então você querendo ou não, você vai ter que fazer uma live semana que vem junto comigo. Vamos, vamos. Vamos fazer, cara. Vamos É, fazer e vamos, sei lá, vamos falar sobre morte. vamos. Sobre morte, é. Ou sobre, sei lá, você vê aí, vê com Vida, a galera. vida É de a vida. Lembra aquele dia que seu eu surto mandei pro Alex, cara, de não, vamos falar madrugada. sobre morte, finitude, bababá, não sei o quê, tô lendo a beça, tô lendo Sêneca sobre a afinidade da vida, sobre a brevidade da vida, bababá. E aí, de madrugada, eu sou um cara super notívago, estou mudando esses hábitos agora, porque eu tenho que cuidar, né, da máquina e tal. Sim. E, e no meio da madrugada eu falei, cara, nada, vamos falar sobre vida. E mandei porque eu mando zap na hora, cara. As É, pessoas ficam boladas comigo. Chega zap meu assim, 4 da manhã, 3 da manhã, porque se eu não mandar, não mando nunca mais. E aí eu mandei pro Alex na hora assim, cara, quer saber? Esquece isso tudo, vamos falar sobre vida e muita foi. vida e não sei o que de vida. Aí eu esqueci disso, cara. Fui trabalhar, acordei no outro dia, fui trabalhar e tal, papá. Aí entra uma mensagem do Alex assim, kkkkkk. Ele, tipo assim, não entendendo nada, né, cara? Assim, o que que aconteceu com esse cara de ontem para hoje, né? Foi, foi. E porque a vida e a morte, né, não são antagônicas, né? A gente já Não viu são isso, né? É. antagônicos, isso aí. Então, acho Eu que gostei, eu vou adotar isso. fica para a gente, então, aqui, para a gente finalizar, essa provocação da gente essa semana pensar um pouco sobre o quanto nós estamos nos adaptando ao processo de finitude. Está todo mundo, né, vivendo, envelhecendo, e se Isso. eu tenho sido capaz de rever, essa é uma provocação terapêutica, né? Rever minhas prioridades a partir do processo de amadurecimento. Eu acho que é uma boa pergunta para a gente começar a semana que vem. Pergunta perigosa, É, boa. legal. Essas que são as Essa é boas, são boa. as perigosas. O que que eu estou mudando com a sabedoria e com as minhas prioridades, né? Sim, cara, o que que eu estou crescendo, o que que eu estou aprendendo, o que que eu estou É, evoluindo. Eu lembro, só vai lá. prometo que não vou falar mais nada. Mas uma última história, eu dando aula às alunas assim da UF, do curso Mas, de pós-graduação em geriatria e gerontologia. aham, E aí uma determinada menina levantou a mão. Quem tiver aí que for meu paciente já ouviu essa história muitas vezes. Levantou a mão e falou assim, ó, não, doutor, porque não sei o que, não sei o que lá, a sabedoria do idoso, papapá, pepepé. Aí eu parei assim e falei, mas deviam ter mais de 100 pessoas na turma. Na hora que eu parei, ficou aquele momento, assim, aquele silêncio. Falei, mas o que é esse negócio de sabedoria do idoso? Destrincha mais isso para mim que eu queria entender. Aí a menina já ficou sem graça, né? Ela já ficou na recuo. defensiva, já ficou meio assim. E eu falei para ela que eu queria entender o que seria essa sabedoria no idoso, porque assim, jovens que foram, desculpa o termo, Alex, jovens que foram idiotas e foram adultos idiotas, dificilmente deixarão de ser idosos A, idiotas, a não, né? a não ser que aconteça uma grande intervenção na vida, Não né? é?
A gente não faz 65 anos e se ilumina e fala e começa a falar sobre parábolas, né? Começa Vira é o que o sábio. Alex falou aqui, é uma construção. É, A gente está construindo isso agora aqui na live, a gente está construindo lendo sobre isso. Aí seremos idosos sim. sábios, né? Aí seremos idosos que temos o que falar. O idoso ele deve ser respeitado, ele deve ter preferências, ele deve ter uma série de benefícios que, inclusive, como sociedade, não damos aqui no Brasil, mas pelos que eles fizeram pela sociedade. Estamos aqui por causa deles, né? Os adolescentes ainda não sabem disso, acham que tudo pareceu pronto e que, né, que não fomos nós que construímos isso aqui, nós e os nossos antepassados. É. Mas é uma construção nossa, né, cara, e que a gente tem que construir. Eu, Então, eu acho esse trabalho seu absolutamente maravilhoso. Agora deixa eu só puxar da minha tá. sardinha para você. Gente, eu conheço o Alex há mais de 40 anos. É, Alex é esse cara, muito desde tempo. que a gente tinha, sei lá, 6, 7 anos, Alex já era esse cara. Já era um Hum, cara de paz, de amor, de trazer um abraço, um conforto. E isso é uma das coisas mais raras da gente ver no mundo, né? A autenticidade, né? A coisa naquela, no cru ela é, né? No autêntico, no verdadeiro. E, e eu sempre, apesar de não ser evangélico, sempre que eu podia, eu ia ver o Alex falar, porque era com uma alegria, era com um amor que ele falava, assim, que ele explanava e que ele passava as coisas. E, de fato, é uma alegria absurda estar aqui com esse grande amigo meu, dos mais velhos que eu tenho, e mas que o velhos de relógio ainda está amizade. batendo, De e que o relógio do cara está amizade. batendo. O relógio do cara já deu tilt, Já. ele foi lá, botou um óleo, deu uma corda, né? E Não, está lá, agora, está rapaz, eu tô batendo. entendendo. Isso Meu aí. amigo, eu tô aprendendo a ouvir e agradecer. Ô, querido, é uma alegria. Você é um amigo precioso. A gente vai rasgar mais cedo a semana que vem, falar coisas Vamos, boas isso daí. aí. Só te agradeço. Tamo junto. Galera, vai ficar gravado na minha página e se o Taylor quiser na página dele também. E na semana que vem a gente se encontra no mesmo horário. Quinta-feira, 20 horas. Vai ser mais uma noite de banquete, bebendo água Beleza. com gás e suco de maçã. Até Valeu, semana Alex. que vem. Um abração, gente. Um beijo, Taylor. Valeu. Valeu, meu amigo. Obrigado. Tanta gente querida aí, eu não vejo É, nada, cara, essa é, galera, mas muita gente querida, que muito. bom. Grande Felipe. Lembra do Felipe, Pô, claro, a Alex? galera falando aí, sou gente querida. Fernanda, Flávia, pô, Patrícia, pô, Fernanda um monte de Raza, gente. Ângela, Portinho, Márcia. Bom, vamos despedir. todo Semana que vem a gente fala mais. mundo, é. Até Valeu, mais. valeu.